Então, não sendo aceitos, eles foram e, sob a liderança, né, de uma entidade que se intitulou Caboclo das Sete Encruzilhadas, e que foi recebida por um médium de 17 anos, Se alguém depois tiver interesse em conhecer mais profundamente, eu vou dar o site aqui depois da nossa casa, que vocês podem entrar, lá tem toda a parte histórica, né? Então, depois veio um preto velho, pai Antônio, nessa mesmo médium, e assim foi anunciada a Umbanda, né? Que foi definida como a manifestação do Espírito para a caridade. Essa foi a definição dada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e para a Umbanda. Então a Umbanda, ela basicamente, a verdadeira Umbanda, muita gente pode se chamar de Umbanda e fazer outras coisas, como por exemplo, cobrar, que não são típicos da Umbanda. A Umbanda não pode cobrar, tem que ser tudo gratuito. Mas então, o início da Umbanda foi basicamente cura. Foi basicamente cura. O médium, Zé Fernandinho de Moraes, 17 anos, ele morava no bairro da Covanca, lá em Niterói, que hoje é São Gonçalo. Então, esse médium, ele fundou a primeira tenda na casa dele. E ele levava lá para dentro da casa dele, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, muitas pessoas que eram tidas como loucas. Vou dar um exemplo para vocês do que ele fazia. Em Niterói tinha a Casa de Saúde Doutor Eiras, que era um hospital voltado para alienados. E ele se reunia com o médico e com o delegado, e ele ia olhando a lista assim, pelo nome, ele escolhia. Esse é caso meu, esse é de vocês. Ou seja, o que ele percebia que havia alguma questão espiritual na doença, ele assumia aquele caso, e foram inúmeros os casos de cura de pessoas através do desenvolvimento mediúnico. Bom, agora, dando um salto, né, nós sabemos que mais recentemente, né, foi criado, quer dizer, não tão recentemente assim, né, 1998, me parece, 90 anos após o aparecimento da Umbanda, foi instituído um CID, se não me engano é o CID-10, que é referente a problemas vinculados à obsessão, a problemas espirituais. Então a religião, ela, imemorialmente, ela é um grande instrumento para a saúde. Em função dessa conversa que eu ia ter com vocês, eu andei pesquisando pesquisas, né? E é interessante a quantidade de pesquisa que se faz no mundo a respeito de qual a influência da religião na cura, né? O Instituto Gallup fez uma mais recentemente, em que 85% das pessoas entrevistadas nos Estados Unidos deram à sua religião um papel preponderante na sua recuperação física em episódios de doença. Bom, esse introito eu gostaria de colocar, né, mais algumas coisas, né? Bom, uma outra coisa que é importante a gente ver, né, é que na história do mundo, né, os médicos sempre foram os sacerdotes, os grandes sacerdotes, né? No Egito, na Grécia, nos templos,
magos europeus, todos eles, de alguma maneira, na própria Ásia, né, alguns dos filósofos mais importantes, como Averroes e outros, eles eram pessoas muito vinculadas à questão do estudo da saúde, né, e de qual a influência que eles poderiam ter sobre a saúde. Então, agora, um outro item que eu queria chamar a atenção aqui é que a doença, em algumas religiões, ela é vista como um mal trazido pelo pecado. Principalmente, e aqui não é uma crítica, né? É uma constatação, né? Algumas das igrejas neopentecostais, elas têm muito isso, né? Que é o Satanás que traz a doença, né? Que é o pecado que traz a doença. Ora, na Umbanda nós iniciamos com uma primeira coisa: na Umbanda não existe pecado. Não existe pecado. Não existe inferno, não existe diabo, não existe nada disso. O que existe é a sua responsabilidade espiritual pela sua atitude nesse mundo. Quer dizer, você não precisa ficar com medo que você não vai para o inferno porque você teve um comportamento inadequado. Mas se preocupe, porque aquele comportamento inadequado, você deve procurar consertá-lo, porque ele pode retornar a você através de energias ruins. Por quê? Quando a gente tem um comportamento inadequado, normalmente a gente se desarmoniza. Vamos dizer, eu brigo, eu faço uma fofoca, eu tenho uma atitude desleal, desrespeitosa, vamos dizer, ilegítima. Naquele momento, a minha vibração não é uma vibração harmônica. E aí o que acontece? A minha vibração começa a se harmonizar com aquelas energias mais baixas que o universo tem. Quando se fala, é uma frase que vocês devem conhecer, os esotéricos usam isso muito, né? Eles falam, o universo conspira a favor. O que essa frase quer dizer? Que se você se harmonizar com as energias mais elevadas do universo, as coisas todas vão dar certo para você. Todas vão dar certo. E aí é importante a gente fazer uma pergunta, né? O que é Deus nisso tudo? A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: Deus é indefinível. Não adianta, por muito que as religiões digam, não, Deus não se define, mas aí apresenta um homem, né, um Deus antropomorfizado, né, como forma das pessoas visualizarem. Mas Deus não é um bispo alemão, de nome Nicolau de Cusa, ele começou a desenvolver uma teologia muito interessante. Ele, inclusive, quase foi levado também para a Inquisição, mas como ele era bem influente, ele conseguiu fazer as manobras dele lá. Não, isso são só coisinhas que eu estou escrevendo e tal, e saiu fora. Mas ele fez uma definição interessante. Ele disse que Deus você não define com uma teologia positiva, somente através de uma teologia negativa. Mas o que é uma teologia negativa? Você pode dizer tudo que Deus não é, mas você não sabe dizer o que é Deus. Então, por exemplo, nós falamos, né, Deus é uma energia que toma conta de todo o universo, né? Giordano Bruno já tinha dito isso, e por isso foi queimado na fogueira, né? A teoria de Giordano Bruno era essa mesmo. E se nós olharmos
qualificativos que se dá a Deus, de onipotente, onipresente, onisciente, Deus tem que estar em todo lugar, senão não seria onipresente. Ele tem que estar em todos os lugares, senão ele não seria onisciente e também não seria onipotente. Então, do ponto de vista da Umbanda, vamos deixar esse quadro de fundo do que é Deus. Né? É essa energia que nós temos e que está em cada um de nós, e que a nossa função nesse mundo é fazer com que essa energia cada vez mais se expanda dentro de nós. E ela vai se expandir dentro de nós na medida em que nós formos nos aperfeiçoando. Na medida em que com as encarnações, com as reencarnações, nós podemos ir crescendo espiritualmente. Bom, agora, do ponto de vista da cura, eu vou procurar acelerar aqui, porque senão vou longe. Eu perco a noção. Se nós pegarmos, por exemplo, do ponto de vista da cura, o plano espiritual, você tem diversas formas para fazer essas curas, né? Você tem a forma do descarrego. O descarrego, o que é? Estaria vinculado a um pouco a esse CID-10, né? É quando a pessoa tem algum tipo de obsessão ou algum tipo de acompanhamento obsessivo que está prejudicando a vida daquela pessoa. Isso é muito não diversão. E aí eu faço a seguinte... Exatamente. E aí eu faço a seguinte pergunta. Exatamente. Mas você sabe o que tem na Universal? Que o Bispo Edith já foi de Umbanda e Candomblé. Entendeu? E ele viu nisso uma forma de ganhar dinheiro. Me perdoe se tiver alguém aqui dessa igreja, mas... O Candomblé foi desenvolvido por aqueles que não foram... Não, nós vamos Candomblé, ele vai falar. Ah, Entendeu? É algo totalmente diferente, embora tenham, né, semelhança. Mas então, um descarrego, né, que pode ser feito através do que a gente chama de puxadas, que são médiuns que têm uma capacidade especial de captar de alguém a presença que ali está, e essa presença é doutrina. Isso tanto é feito na Umbanda quanto é feito no Kardecismo, como é também em algumas casas do Candomblé. Bom, existe o chamado banho de descarrego, que é mais voltado para a energia. Vamos dizer, a pessoa está com a energia carregada, energia pesada, é uma pessoa que capta muito energias ruins, ele toma um banho específico, dado por entidades incorporadas. Não sou eu que dou, nem ela que dá, são as entidades incorporadas, né? E finalmente, nós temos também chás de ervas, cremes, pomadas, que são receitadas normalmente baseadas em produtos naturais. Essa é a outra coisa que eu gostaria de deixar aqui E vamos, por fim, né? A fé e a recuperação da saúde, né? Olha, como eu estava falando aqui nessas pesquisas, eu me lembro que há uns 10 anos atrás, eu vi num jornal que foi feito um tipo de trabalho nos Estados Unidos, e era o seguinte: eles separaram, tal como se faz com remédio, né? Que tem aqueles que tomam placebo e tem aqueles que tomam princípio ativo, né? Tal como nos remédios, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de doentes, esse grupo de doentes aqui recebeu preces. De quem? Nem eles sabiam, nem as pessoas sabiam. Ela dava apenas à pessoa a incumbência de rezar para, digamos, uma lista de nomes que eles não conheciam. E um outro grupo
com idênticas condições de saúde que não recebeu preces. Que era como se fosse um placebo, né? Ambos achando que estavam recebendo a mesma medicação, né? Eu chamo de medicação aí a oração, né? Resultado: esse grupo que recebeu preces teve uma melhora acima de 50% melhor do que aquele que não recebeu preces. Ou seja, nós já vemos aí que há um fator importante na recuperação das pessoas através da religião. O outro lado que a gente teria que ver é o lado da própria pessoa, né? Eu costumo dizer o seguinte: não existe milagre. As pessoas falam, ah, houve um milagre. Bom, tudo bem, existe um milagre, mas o que é um milagre? O milagre é, primeiro, a pessoa ter fé nele e em Deus. Nele e em Deus. O segundo é o poder da oração. E o terceiro é o karma. Aqui visto não como punição. O karma não é uma punição. Se vamos dizer, popularizou muito a palavra karma, a pessoa está passando por um momento bem, mas que karma é isso? Não. Na verdade, o que é o karma? O karma é a sua história de vida. É a história que você traz de outras encarnações, é a evolução do seu espírito ao longo das diferentes encarnações e que desemboca numa outra encarnação, e nessa encarnação o que é preciso que seja feito para que o espírito continue crescendo. Então, por exemplo, o próprio espírito, ele tem dois momentos de livre-arbítrio. Qual é o primeiro? Quando ele determina como ele será na próxima encarnação. Porque é ele que determina. E também é você, o seu espírito que escolhe. Eu vou ser assim. Nós temos que ter muito claro o seguinte: não existe castigo de Deus, não. Deus, ao contrário, Ele nos quer muito bem. Ele quer que a gente esteja sempre bem. Então, o karma é uma escola que eu escolhi seguir para aprender. Tá certo? Então eu deixo essas provocações aqui para depois a gente conversar.